A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmão José Francisco. Louvado seja o nome de Deus, tá bom? Vou trazer uma palavra aqui para os irmãos, que está em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Gênesis, o nome Gênesis quer dizer início. O início da criação. Gênesis 3, versículo a partir do 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente o Senhor, pois o lançou fora do jardim, do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta passagem da Bíblia diz que o homem que Deus fez do pó da terra, ele pecou contra Deus, desobedecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor lançou o homem, louvado seja Deus, fora do jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8, está escrito assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avelar, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. A terra de Cush é na África. Tá bom, irmão? A terra de Cush é África. Lembra que Moisés tomou uma mulher cuxita da África? Hoje é Etiópia. Bom, louvado seja Deus. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar a terra e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a Bíblia, ela relata, irmão, o início de todas as coisas. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou, né, a erva do campo, depois ele foi criando coisas, e tudo através de sua palavra. Está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, né, que diz que o Senhor fez todas as coisas, mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, louvado seja Deus, o Senhor criou todas as coisas através da palavra.
Quando você lê carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, você vê ali no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses que tudo está firmado em Jesus Cristo. Todas as coisas se sustentam em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a sustentação de todas as coisas. A palavra de Deus. Ele é a palavra. Tá bom, irmão? Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá, irmão? Então Deus criou todas as coisas e plantou um jardim. Capítulo 2, a partir do versículo 8 de Gênesis, diz que Deus, o próprio Deus, plantou um jardim no lado oriental e pôs ali o homem que tinha feito, que tinha formado. Tá bom, irmão? Deus criou todas as coisas e plantou um jardim que tinha árvores frutíferas. Tinha tudo que o homem precisava para viver feliz e tranquilo com a sua esposa, Eva. Mas o homem tinha um mandamento. Qual era o mandamento? De toda árvore, está aqui, ó. Gênesis 2,16, de toda árvore. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá, irmão? Deus fez todas as coisas, e Deus formou o homem do pó da terra, e Deus deu o homem e a sua mulher Eva um mandamento. Qual era o mandamento? Vocês não podem comer do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Tá bom, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o início, irmão, do Evangelho. Isso é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chega em Gênesis 3, a partir do versículo 6, aqui está um diálogo, uma conversa que a Eva teve com Satanás, o anjo caído. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No 8 diz, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Tá bom, meu irmão abençoado? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome santo do Deus vivo. Então, irmãos, o homem tinha um mandamento e o homem desobedeceu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chega no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, versículo 21 diz, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Irmãos, o homem, quando ele pecou, ele descobriu que ele estava nu. O que ele fez? Ele fez o que está escrito, irmão, em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 8. Vamos ler lá? Tá. Apocalipse 13, 8. Vamos ver lá o que está escrito para que você entenda qual é o papel de Jesus Cristo nesta história. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 8. E adoraram-na
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você entendeu, meu irmão? O homem pecou e estava vestido com folhas de figueira. Deus, então, fez para eles túnicas de pele. Isto é o evangelho proto, chamado. Ou seja, o início do evangelho. O primeiro evangelho. O evangelho que Deus realizou na vida de Adão. Eles pecaram, estavam vestidos de folha de figueira. Então o Senhor matou o cordeiro antes da fundação do mundo. E quando você chega no Salmos 32, a partir do versículo 2, diz: bem-aventurado o varão que tem o seu pecado coberto e a sua transgressão perdoada. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso é que o pecado do homem, ele só é coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os pecadores, então, necessitam de Jesus Cristo, o sangue derramado. É isso o significado, irmão. O homem pecou desobedecendo a Deus e o Senhor matou o seu filho. Na verdade, ele consentiu que o seu filho morresse na cruz do Calvário para nos perdoar o pecado, para que com seu sangue nós fôssemos cobertos. Igual ele fala aqui. Então, igual ele fala aqui em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aqui simboliza, irmão, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O homem pecou e fez para si túnicas. O que quer dizer? O homem fez umas túnicas de folha de figueira. O que quer dizer isso? É as religiões, irmão. O homem, ele pega para si as religiões, tentando cobrir o seu pecado, tentando cobrir a sua nudez. Mas Deus fala assim: não. Folha de figueira não. Eu vou cobrir vocês com pele de cordeiro. Eu vou matar o cordeiro. E matou o cordeiro e fez para o homem túnicas de pele. Aqui simboliza o evangelho, irmão. Gênesis é o primeiro evangelho. Deus dando mandamento para o homem transgredindo a palavra de Deus, e depois o Senhor Deus salvando o homem da sua vergonha, da sua nudez, matando o cordeiro e fazendo para o homem túnica de peles, tanto para ele como para sua esposa. É isso que quer dizer, irmão. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Se você não sabia o que era evangelho, o evangelho é isso aqui. Deus fez todas as coisas, plantou um jardim no Éden, colocou o homem lá e deu um mandamento para o homem, e o homem transgrediu, desobedecendo ao Senhor. Então, o homem se vestiu para cobrir a sua nudez de folha de figueira, mas o Senhor fez para eles túnica de pele. Por isso que diz Apocalipse 13, a partir do 8, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Deus fizesse todas as coisas, Deus já tinha um plano. Sabendo que o homem não guardaria o mandamento, pecaria. Então a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? Que o Senhor está sempre à frente, irmão. O Senhor tem sempre um plano para salvar o homem. Qual é o plano de Deus para salvar o pecador? O cordeiro. Quem é o cordeiro? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João aponta para Jesus e diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá bom, irmão?
Então, se você quer ser salvo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Tá bom? Abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro Deus, irmão. Quando você lê Isaías, capítulo 43, no final, ali pelo versículo 14, eu não estou lembrado onde que é não, mas ele diz assim, ó, não há outro Deus além de mim. Isaías 43, se você ler o capítulo, você vai encontrar. Não há outro Deus além de mim. Agindo Deus, quem pode impedir? Quem impedirá? Então, se você é um homem religioso, você está perdendo o seu tempo. Jesus Cristo é o único que pode salvar o pecador do inferno. Tá bom, irmão? Não fica perdendo o teu tempo não, meu irmão, com religiões falsas, seguindo profeta, seguindo os falsos profetas, seguindo as falsas religiões. Os famosos, tem uma religião aí chamada Cabala, que é a religião do Egito Antigo, dos faraós. E os famosos, esse pessoal famoso aí de Hollywood, estão tudo envolvido com isso, Cabala. Outros estão envolvidos com candomblé, as religiões afro, né? Outros estão envolvidos com Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec, dizendo que o homem, ele reencarna várias vezes, isso é conversa. Os budistas têm a mesma teoria, que o homem reencarna, a reencarnação, isso não existe. O que existe na Bíblia, o que a Bíblia fala é ressuscitação. O homem morre e ressuscitará no último dia para prestar contas com Deus, para apresentar ao Senhor o que ele fez através do seu corpo, seja ele bom ou mal. Tá bom, meu irmão? É o que diz a Bíblia. Então, religião quer dizer religar o homem a Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Lá está falando do ministério da reconciliação. Deus reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Tá bom? Quando você recebe Jesus Cristo, você é reconciliado com Deus. E Efésios 2,19 fala que você volta a fazer parte da família de Deus. Tá bom? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, e Ele nos vivificou. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Jesus Cristo é o único que pode nos levar de volta a Deus. Porque o homem, quando pecou, a Bíblia diz que ele foi lançado fora da presença de Deus. Está aqui, ó. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem comia livremente da árvore da vida e vivia. O homem nunca ia morrer, o homem não foi feito para morrer. A morte veio através do pecado. Romanos 5,12. Está escrito que por causa do pecado, a morte entrou no mundo, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você recebe Jesus Cristo, seus pecados são perdoados. Tá? Fica com essa palavra. Se você quer receber Jesus Cristo, feche seus olhos que eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, toma esta vida, Senhor meu Deus, perdoa os pecados dela, Senhor, escreva o nome dela no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, irmão, fica com essa palavra. Um bom dia.